Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Virgem. Essa leitura ela tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. A lua, o cavaleiro de paus, os 6 de paus, e o as de copas. Esse é um momento em que você está muito voltada para o seu interior, né? Muito sensível, muito reflexiva e vivenciando algo muito interno, muito pessoal, que pode parecer um pouco assustador, mas não assustador no sentido de uma forma negativa. Assustador no sentido de ser surpreendente, sabe? Quando a gente olha para o nosso interior de maneira muito profunda, e esse entendimento pessoal, esse entendimento, né, dos seus desejos interiores, dos seus sentimentos interiores, esse processo todo, ele é uma visualização do seu inconsciente. Ele é uma iluminação do seu inconsciente. Então ele também representa um momento de despertar, um momento em que você evolui espiritualmente no sentido de ter mais acesso àquilo que é inconsciente e conseguir visualizar coisas que você poderia, que antes simplesmente não sequer passavam pela sua cabeça, né? Mas que você sempre sentia. E só que você sentia muitas coisas. E sentir demais às vezes pode ser angustiante, porque o entendimento, a consciência, ela é libertadora. Quando a gente sente muito, entende pouco, a gente pode viver uma certa angústia.
Então esse momento, por mais intimidador que ele pareça, é importante que você reconheça ele como um momento de libertação. Que você entenda que, por mais intimidador que possa parecer, é libertador ter a visão do seu inconsciente. Isso nos traz a confiança de saber quem nós realmente somos e o que nós realmente queremos, e isso nos dá poder. Porque no fim das contas, esse poder é ter a possibilidade, é ter a consciência para seguir os caminhos que realmente fazem sentido para a gente. Quando a gente não tem esse poder da consciência, a gente segue qualquer caminho, mas nenhum deles nos realiza. E isso nos traz uma sensação de eterna fraqueza, de eterna impotência em relação ao nosso futuro, ao nosso bem-estar, à nossa felicidade. Então, ter consciência de quem você realmente é te leva a conseguir enxergar os caminhos que, se você seguir, de fato te realizam. Então é um momento muito importante, mas é claro, como nós já falamos, intimidador. Tanto para você quanto para outras pessoas ele pode ser intimidador. Porque pode ser um momento em que você tem esses verdadeiros blackouts, né? Que te levam para a profundeza de si mesma. E você fica lá dentro e... às vezes isso distancia a gente um pouco. Esse momento, ele pode estar sendo um momento é que você está tendo sonhos frequentes. Ou que você está muito intuitivo. Sentindo muita coisa, percebendo muitas coisas, às vezes tendo essa sensação de que algo acontece muito num tempo muito próximo, muito síncrono daquilo que você pensa ou daquilo que você deseja, ou mesmo ter essa sensação de que, mesmo que não seja em relação a você, você está vendo as coisas no seu exterior de uma forma que é como se você entendesse o funcionamento por trás de certos acontecimentos da vida, né? Sabe quando a gente olha e pensa, eu sei o que vai acontecer aqui, e acontece? É fruto dessa sensibilidade muito intensa, muito aguçada. Então você consegue perceber coisas que são muito sutis, que estão ali, mas que a gente frequentemente não olha, e aí a gente acaba vivenciando a surpresa pela desatenção. E esse momento ele não é à toa, tá? Esse momento ele não é à toa, porque essa sensibilidade interna, ela gera uma sensibilidade externa, que te traz essa capacidade de perceber as coisas sutis. Justamente porque existe algo grandioso para se perceber naquilo que é sutil. E é isso que a primeira mensagem da qual você não deve se esquecer agora. É um momento, esse momento todo ele é revelador. Ele abre os seus olhos para que você veja, não para que você continue enxergando tudo da mesma maneira. E esse momento ele pode ser ainda mais intimidador agora, porque esse é o momento em que ele começa a se tornar concreto. Concreto no sentido, mas ainda num sentido de desejo
e força de realização. Você está começando a sentir, ou vai começar a sentir, que essas suas percepções internas, esses seus desejos internos, eles começam a se acender dentro de você como um fogo, né? Uma vontade de fazer as coisas, de realizar as coisas, de concretizar aquilo que você sente no seu interior. E isso pode parecer um pouco assustador, pode soar um pouco intimidador quando a gente quando a gente se conecta com algo tão profundo. Às vezes isso parece um pouco mítico, um pouco surpreendente, sabe? Você olhar para dentro de si mesma, ver coisas que você não via antes, sentir coisas que você não sentia antes, ter essa sensação de que isso se acende dentro de você, de que isso te transforma e de que isso te traz vontade de agir em relação às coisas, em favor daquilo que o seu coração, que a sua intuição e que o seu sentimento te levam a ver e a querer. É uma energia muito forte de vontade, de desejo em todos os sentidos. E esse momento, né, esse cavaleiro de paus voltado para essa carta da lua é como se ele falasse dessa coisa até então branda, até então calma, muito interna, muito reflexiva, dos seus sentimentos interiores sendo incendiada por essa vontade, por esse fogo do desejo e da realização. E essa vontade, ela te leva a querer fazer muita coisa acontecer. Mas existem duas situações aqui, sabe? Essa carta, ela me fala, por um lado, do quanto isso vai te trazer satisfação, do quanto isso vai te trazer um sentimento de realização, de gratificação, de vitória, sabe? Porque às vezes nós pensamos que a realização ela tá nas coisas, né? Ela tá no externo, mas essa carta é como aquela boa notícia que chega e enche a gente de esperança, sabe? E ela fala muito que a realização ela começa dentro. E de dentro ela se externaliza e nos edifica, se tornando visível. E essa visibilidade traz reconhecimento, faz com que os outros vejam o quão vitorioso nós somos. E novamente, isso soa como algo muito especial, muito até um pouco mítico, porque as pessoas não entendem muitas vezes exatamente da onde vem aquilo, da onde vem todo esse poder, né? Vem de dentro. E essa consciência do que tem dentro de você, essa paz que você acaba estabelecendo com o que tem dentro de você, te edifica. E isso emana, né? Isso se externaliza.
trazendo para você muita realização. Uma realização que ela tem uma origem sentimental muito nítida, né? E sentimental no sentido de que se refere àquilo que você sente. Então é uma realização que faz você se sentir melhor, que faz você se sentir em paz com os seus sentimentos, com as suas vontades, com os seus desejos, com é um sentimento muito bom, sabe? É uma energia muito boa que eu sinto aqui. Ela é muito boa porque eu acho que quando a gente tem uma certa imaturidade em relação às coisas, a alegria, a felicidade, ela é muito delineada pela euforia. E a gente sempre espera aquela adrenalina, né? E a gente acaba ficando um pouco viciado nessa adrenalina. Pensando que todos os bons sentimentos, principalmente a felicidade e a alegria, elas dependem de alguma forma dessa adrenalina. Só que depois de um tempo, essa adrenalina ela mesma vai sobrecarregando a gente. E a gente vai se sentindo desgastado, desgastado, desgastado. Chega um momento em que a ausência dessa adrenalina faz a gente se sentir vazio, apático e desconectado com a felicidade ou com a alegria. Só que a presença dessa adrenalina também faz a gente se sentir mal, porque a gente começa a ter um entendimento maior de que a euforia ela não representa a consistência das coisas, né? Só que essa carta, ela fala de uma pacificação muito intensa com aquilo que você sente, com aquilo que é misterioso, com aquilo que é amor. Então, todo esse processo, ele resulta em uma percepção autêntica da sua parte do que te faz feliz, do que te faz bem. E você não precisa sentir euforia para entender isso como felicidade, pelo contrário. A paz, essa ausência dessa adrenalina, né, a paz que essa situação traz, ela faz parte da sua felicidade. Ela faz parte do fato de você conseguir percebê-la como felicidade. Então muda completamente, surge essa maturidade na sua percepção e muda completamente o enredo das coisas, porque você passa a ter o conforto para dizer que você se sente feliz com determinadas coisas ou situações porque elas te trazem paz. E a paz, apesar de calma, ela é satisfatória. Ela nos preenche. 3 de copas. 3 de ouros. O enforcado. O valete de copas. Tem uma coisa muito mágica nessa leitura, é muito linda. Fiquei muito feliz de saber que ela saiu para vocês, porque esse 3 de copas, ele fala muito de gratificação, sabe? Ele fala muito de bem-estar. De brindar as coisas boas, e fala de uma despreocupação. Tudo isso me leva a entender que existe uma mudança da maneira como vocês percebem a vida aqui, porque a vida ela foi em algum momento muito intensa, muito eufórica para vocês, com muita adrenalina, mas essa adrenalina ela teve tanto presente em momentos que pareciam ser felizes, como presentes em momentos que foram muito tristes. E depois que vocês amadureceram e houve todo esse desgaste
né, a parte da euforia, vocês acabaram entendendo que a euforia ela não consegue fazer pelos bons momentos aquilo que ela inevitavelmente vai fazer pelos maus momentos, né? Então, da mesma maneira que ela intensifica os maus momentos e ela deixa cicatrizes que muitas vezes a gente acha que nem tem condições de se livrar das marcas dessas cicatrizes, né, que parece que sempre estão ali. Pela felicidade, ela faz apenas um alarde, mas ela não traz continuidade, sabe? E isso não é sobre você não se alegrar, você não sentir euforia. Tem euforia. Essa carta do desejo aqui, né, do rei de do cavaleiro de paus, tem uma euforia, um desejo. Mas sim, você entendendo que você não é dependente disso. Você entendendo que a sua felicidade, que a sua alegria, que o seu bem-estar não é dependente disso. E que depois de tanto amadurecimento, tanta vida e tanto cansaço, você quer conseguir ser feliz na paz. E não depender de precisar fazer alguma coisa eufórica para se sentir feliz. Isso é uma situação de vida no geral, tá? E essa carta do 3 de copas, ela me reforça isso, falando que é a sua alegria, a sua felicidade com os seus, independente de quem seja. Mas a carta do 3 de ouros, ela me traz aqui uma dimensão um pouco mais específica para essa mensagem. Porque quando eu vi essa carta do 6 de paus, a segunda situação que eu estava visualizando e que eu não falei, era a situação de vocês libertando dentro de si mesmos a vontade, o desejo de ir até alguém. Ir até alguém que vocês admiram, que vocês reconhecem. Então, para algumas pessoas, existe a descoberta interna de um desejo de vocês para ir até alguém que vocês admiram. Alguém que tem uma certa presença, uma certa evidência, alguém que chama a atenção. E chama a atenção principalmente por sua inteligência, sabedoria e espírito auxiliador. Uma pessoa que vocês admiram pelo seu companheirismo, uma pessoa que vocês admiram porque vocês olham para essa pessoa e tem aquela sensação de que essa pessoa ela é elevada em muitos aspectos. Então tem muito forte essa energia de admiração, de alguém que ensina algo para vocês. Para cada um pode ser uma coisa, pode ser uma relação com uma pessoa mais velha, com um professor, com alguém muito sábio, com um orientador, algum contexto do tipo, sabe? Mas por mais simples que seja a situação, você admira essa pessoa e você tem essa sensação de que você aprende muito com essa pessoa. E de alguma maneira essa pessoa ela participou do processo, do seu processo de aprender exatamente aquilo que une vocês. De aprender de entender e de aprender que a felicidade também habita na paz. E esse valete de copas, ele diz assim que esse momento é um momento de conclusão desse momento, é como um grande processo concluído e que ele leva você a sentir realmente a paz que você precisa para viver e para receber esse amor. Em algum contexto, por algum motivo,
esse sentimento que está dentro de você, que está dentro da sua alma, te causou uma insegurança, te causou um susto. Um susto porque você olhou para dentro de si mesma e não esperava que isso tivesse lá dentro. E isso é mais comum do que a gente imagina. Às vezes a gente se surpreende com quem a gente ama. Às vezes a gente se surpreende ao descobrir que a gente ama em si. Então, isso pode ser por muitos motivos, sabe? Pode ser que você esteja lidando com uma pessoa muito diferente, alguém que tem uma diferença de idade, como nós já sugerimos aqui, alguém que tenha uma cultura ou características inesperadas, alguém que seja alguém do mesmo sexo e você esteja descobrindo algo assim. Mas, às vezes, pode ser também que, por mais comum ou provável que isso seja, você admira tanto essa pessoa, por mais que não tenha nada assim externo que seja tão diferente, mas vocês admiram tanto essa pessoa que isso te traz uma insegurança. E em algum momento você pensou assim, mas será que essa pessoa vai me querer? Será que essa pessoa... E aí é um momento em que surge essa vontade e vocês falam, não. É melhor eu dizer o que eu sinto, eu viver o que eu sinto, do que eu não viver quem eu sou. É melhor dizer o que eu sinto do que não viver quem eu sou. É melhor você dizer o que você sente do que não viver quem você é. Mas isso não é um conselho, tá? Isso... Eu sinto que esse sentimento é seu. E essa frase ela veio aqui só para você se identificar. Então, se você não tem esse sentimento consigo, pode ser algo que vai surgir, mas não tome isso como conselho. Essa frase em si, ela não é um conselho aqui, porque faz parte do processo e não daquilo que eu estou te dizendo. Pode ser também uma pessoa que é espiritualmente muito... Porque essa carta, ela me fala muito de professor, de orientador. Então pode ser uma pessoa que espiritualmente ela te guia, te orienta, e essa pessoa te guiou, te orientou nesse caminho de desenvolvimento interno, de desenvolvimento pessoal. E aí hoje você tem essa sensação, poxa vida, eu fui até essa pessoa pedindo ajuda para essa situação que eu estava vivendo, para essa jornada, e agora é exatamente com essa pessoa que eu me conecto. Mas eu não sinto aqui algo que é só de uma parte, tá? Eu sinto aqui que é algo que essa pessoa, ela é uma pessoa muito segura. É uma pessoa que ensina, que diz, e ela te ensinou isso também. A dizer o que sente de forma verdadeira, de forma completa, a transbordar o que sente, a não colocar medidas excessivas nas palavras. Então, também não é um conselho de você tentar criar situações que não existem.
Não, aqui eu sinto que essa pessoa, ela já manifestou de alguma forma, mesmo que delicada, que te ama. De alguma maneira essa pessoa já manifestou que te ama. E essa sensibilidade que você está vivenciando agora, ela te ajuda a ver aquilo que já está na sua vida, que já está ao seu redor. E essa carta, ela é uma carta de um sentimento de amor muito reconciliador. Então é como se essa pessoa, ela já tivesse com esse amor disponível para você. Mas você ainda não tinha vivido, completado essa jornada, então você não tinha olhos para enxergar quão lindo e transbordante, o quão divino tudo isso é. E aí, neste momento que você está vivenciando agora, ele abre os seus olhos para ver. E aí, quando você vê, você fala: nossa, isso é incrível. Isso é incrível. E isso traz uma reconciliação, não que tivesse uma mágoa ou uma briga antes, mas isso traz uma reconciliação no sentido de que vocês conciliam os seus sentimentos para se unirem. Mas para outros pode ser também uma jornada de vida, tá? De reconciliação com os seus sentimentos, com a sua capacidade de manifestar sentimentos. Entretanto, tem muito forte para outros a presença dessa pessoa aqui. Essa pessoa sábia. No fundo do maço, 4 de paus. 4 de paus fala muito de paz para mim. Paz para aproveitar a vida, paz para estar no seu lugar. Essa energia de paz é algo muito presente aqui, que você precisa muito. E aqui no fundo desse maço, o 2 de espadas. E a necessidade dessa paz, ela está muito relacionada ao fato de que muitas coisas na sua mente e nos seus pensamentos nos últimos meses ou anos vinham sendo muito torturantes, muito corrosivas. E essa é uma carta de negação de sentimentos em muitos aspectos, enquanto o resultado aqui é o As de Copas, que é uma carta de assumir os sentimentos, de transbordar os sentimentos. Então é a transformação que acontece na sua vida para que você transborde os seus sentimentos. Porque negá-los, mesmo que numa dimensão inconsciente, estava sendo interiormente corrosivo para você. 10 de ouros, que estava querendo sair aqui. 6 de copas, muito interessante. O imperador. E o 3 de ouros novamente. Olha que legal isso. Agora ficou difícil não ser isso, né? Com esse 3 de ouros aqui no compagem de copas e o as de copas, ficou difícil não ser essa pessoa sábia, não ser esse orientador. E aqui a carta do 10 de ouros, ela é uma carta muito familiar. Ela fala de prosperidade, inclusive de prosperidade material, mas ela tem para mim a carta do 9 de ouros, ela é uma carta assim de prosperidade material, que pode ser aquela prosperidade individual, aquela prosperidade de ter uma sorte financeira, mas a carta do 10 de ouros, ela é uma carta muito familiar. Ela tem uma família representada. Então ela fala daquela prosperidade que você vive como algo que circunda
que está ao redor de uma felicidade familiar, de uma felicidade que você vive com aqueles que você ama. E aqui ela está junto com a carta do 3 de copas e a carta da lua. Então ela fala muito de você descobrindo o desejo que você ainda tem, ou que você não sabia que tinha, de ter a sua felicidade, de ter a sua família. E esse é um sentimento que você acreditava até que já pudesse estar perdido, né? Mas não. Essa vontade de estar com os seus, de comemorar com os seus, a coisa mais gostosa que eu sinto nessa energia é que tem algo do tipo assim, tem algo assim, você sentindo que isso ainda vive dentro de você, e nessa conexão, nessa relação com essa pessoa, você sentindo que isso é possível. Essa carta do Cavaleiro de Paus, ela tá aqui com 3 de ouros e o 6 de copas, que fala do sentimento profundo, da saudade de algo que você viveu, talvez até fora da existência, fora da materialidade, de algo muito profundo, uma saudade muito profunda de uma felicidade, de um sentimento. E é como se você fosse ter realmente uma revelação de que essa sua vontade, ela tem uma conexão com esse sentimento, e esse sentimento tem uma conexão com a pessoa. Você reconhecendo nessa pessoa um desejo que no desejo de se conectar com essa pessoa, algo que já habita no fundo da sua alma, isso traz para você essa sensação boa de que você não precisa lutar tanto, se sacrificar tanto, se preocupar com tanta coisa. É como quando a gente tem aquela sensação, sabe? Se nós estivermos juntos, as coisas serão prósperas. Juntos a gente resolve, a gente dá um jeito. A coisa mais mágica que tem nessa leitura é isso. Essa sensação de que inexplicável que você vai ter, de que as coisas vão acontecer, sabe? Essa prosperidade vai acontecer a partir do momento em que você vive esse desejo, essa verdade, esse amor da sua alma, de que as coisas vão acontecer. Ela diz que as coisas vão acontecer, mas aqui ela fala principalmente dessa segurança que você vai sentir de que as coisas vão acontecer. Eu não sei exatamente o que é esse acontecimento, mas eu sinto aqui que não importa. Eu sinto aqui muito essa energia de que se você tiver aquilo que faz sentido para você, isso te faz feliz e basta. E novamente, por mais que eu sinto que tenha uma prosperidade aqui, inclusive material, ela se torna coadjuvante diante desse seu sentimento de que as coisas vão se materializar. E diante dessa sua surpresa, desse seu encantamento, em ver que pela primeira vez na sua vida você sente que essa pessoa, ela é mágica. Ela te permite materializar algo que em alguns momentos da sua vida, depois de tanto cansaço, você pensou que era até impossível. E essa pessoa, ela te mostra que coisas que parecem impossíveis são reais através do amor. E com essa carta do Imperador, mais essa carta do 3 de ouros, me reforça
o quanto você está lidando com essa pessoa que é uma pessoa grandiosa, essa pessoa que é uma verdadeira autoridade, mas também esse sentimento de que essa pessoa elevou você, de que essa pessoa te trouxe ensinamentos e uma consciência que elevou você. E você se sente de alguma maneira muito grata e energizada, sabe? Por essa maneira tão altruísta, tão nobre que essa pessoa tem de te amar. Ela te ama sentindo orgulho de você e buscando fazer tudo o que ela pode para que você seja um imperador, uma imperatriz, para que você reine na sua própria vida. E isso é muito bonito, isso é muito sincero, né? Quando uma pessoa nos ama, quando o amor do outro ele tem uma preocupação prioritária com a nossa felicidade, né? Com a sua felicidade, com a felicidade de quem essa pessoa ama. Essa é a leitura que eu tenho para vocês. Eu espero que tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Eu espero que vocês fiquem bem e até mais.